Glória a Deus. E a palavra do nosso Pai se encontra no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: E respondeu-me dizendo: Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado é o nosso Deus. Zorobabel era o governador, aquele que era o líder naquela época, e havia um esforço de reconstrução, havia um esforço de novamente restaurar a nação, a cidade, o povo de Deus, que vinha de um momento muito difícil, um momento muito complicado, de perseguição do inimigo, um momento de cativeiro, e agora eles tinham esse privilégio de avançarem nessa reconstrução. Então o Senhor, ele usa o profeta para trazer exatamente essa palavra para Zorobabel. Olha, Zorobabel, não se deixe alterar, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Nós vemos os governos desse mundo trabalhando de forma dura. Daí vem a palavra ditadura, onde existem prisões, mortes e violência. Mas Deus abomina essas coisas. E nós podemos trazer esse ensinamento do Senhor para Zorobabel e para o povo de Deus daquela época, para a nossa própria vida. Todos nós temos que governar alguma coisa. Às vezes, nós temos que governar a nossa casa. Quantas mulheres sozinhas governam a sua casa? Ou o casal, o marido? Temos que governar a nossa vida. E o Senhor nos ensina aqui nessa palavra que não adianta nós usarmos de força, nós sermos cruéis e duros. Não é esse desejo de Deus, não, mas que nós possamos buscar a direção do seu Espírito, que nós possamos buscar a direção do Espírito Santo. Ele vai nos dirigir, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos ensinar, o seu Espírito vai nos capacitar, o seu Espírito Santo, Ele vai nos orientar. Nós vamos ter da parte do Senhor sabedoria para lidar com os problemas. Vamos ter da parte do Senhor sabedoria para não entrar no excesso, para não deixar a ira, para não deixar o furor nos dominar. A sabedoria para não guardar dentro de nós sentimentos ruins, sentimentos de violência, de amargura. Porque todas as vezes que nós queremos fazer pela nossa força, pelo nosso braço, é o que acontece. É contenda, é confusão, é um machucando o outro. E Deus não quer, Deus quer que o seu Espírito, ele seja a nossa direção, ele seja a nossa força, ele seja o nosso ânimo, o seu Espírito. Nós venhamos olhar para cima, para o alto e dizer: o Senhor é a minha força e o meu cântico. É com alegria que eu vou vencer, é com alegria que eu vou governar, é com alegria que eu vou organizar o que eu tenho que organizar. Deus é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Eu sou a sua casa, eu sou a sua habitação. Eu estou aqui para exaltá-lo, para engrandecê-lo e para mostrar o quanto Ele é bom na minha vida. Isso nós só podemos fazer em paz, guiados pelo Espírito de paz do Senhor, pelo Espírito de sabedoria do Senhor, pelo Espírito de entendimento que o Senhor nos concede. Deus diz isso a Zorobabel: olha, Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é pela sabedoria que eu quero te dar, é pela orientação que eu quero te dar, é pelo entendimento que eu quero te dar.
Eu quero te dar o espírito de amor. Eu quero dar para você, Zorobabel, o espírito de perdão, para você não maltratar e não querer a destruição dos teus inimigos. Nós vemos Jesus muitos anos depois vindo e dizendo aos seus inimigos, aqueles que o crucificaram: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. O Senhor Jesus, ele era governado pela sabedoria do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. E quando nós temos e damos lugar ao Espírito Santo de Deus, nós olhamos para os nossos inimigos e temos misericórdia deles, porque nós sabemos o final daqueles que desprezam a Deus. Nós sabemos o final daqueles que deixam Deus de lado para seguir de acordo com a sua carne. E é por isso que Deus está falando conosco nessa manhã, nesse devocional. Ele está falando comigo e com você. Olha, deixa a fúria, deixa a ira, deixa a amargura de lado, deixa a contenda de lado e vai pelo meu Espírito. Caminhe com paz, caminhe com paz. Deixa a paz encher o teu coração, espalhe essa paz. Ensine com paz, ensine com humildade. Leva as pessoas à verdade, mas em amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O ódio, a raiva, a ira, diz a palavra de Deus, ela não opera a justiça de Deus. Quantas pessoas governam a sua casa com o espírito de ira, o espírito de contenda, de confusão? Quantas pessoas que governam a casa do Senhor, a igreja, dessa maneira? Quantas pessoas governam a sua vida de uma forma irada, de uma forma revoltada? Existe até mesmo alguns pregadores que há alguns anos atrás, de uma determinada denominação, que ensinava que você tinha que ficar revoltado, que você tinha que ter revolta, e não é isso. A revolta, a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Não adianta eu me revoltar contra o mal, não adianta eu me revoltar contra o inimigo. O que eu tenho que fazer é marchar com a fé, marchar em paz, com a certeza. Deus não disse para Moisés: olha, Moisés, você está orando, é hora de você levantar e se revolta contra o inimigo, se revolta contra o faraó, se revolta contra eles, que eles vêm para pegar vocês aí. Deus não falou isso. Deus falou: Moisés, levanta e manda o povo marchar e vai em frente. É assim que a vitória vem. Quando a gente olha para frente, a gente olha para Deus, para a palavra, para a promessa, para o impossível, e crê que o impossível de Deus vai acontecer. E vai acontecer. Vai acontecer. Se nós fizermos aquilo que nos compete, que é marchar, crendo que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus vai nos dar vitória. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aquieta, acalma o teu coração. Deixa a paz guiar a tua vida. É a paz que nos dá sabedoria. É quando a gente aquieta, o Senhor fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Deus continua no controle de tudo. Os demônios não estão rodeando o mundo. Eles não estão andando sobre a terra procurando a quem possa tragar. Mas olha os pássaros cantando, você deve estar ouvindo. Tudo está no controle de Deus, nada escapou do controle de Deus. Deus ainda continua sendo Senhor de todas as coisas. Então eu não vou deixar a ira me dominar, não vou deixar um espírito de amargura, um espírito de violência tomar conta de mim, não. Eu vou sossegar e vou dizer: olha, eu vou buscar o Espírito Santo e com Ele eu vou vencer. Ele vai me dar sabedoria, Ele vai me dar estratégia, Ele vai encher o meu coração de amor para que eu possa amar os meus inimigos, para que eu possa perdoar aqueles que me odeiam. E eu vou vencer, porque não é por força, não é por violência, não é por palavra dura, não é por querer vencer o irmão ou vencer o nosso semelhante no argumento, mas é na firmeza, na paz e na fé e na certeza que o Espírito de Deus vai nos guiar e vai unir cada vez mais a nossa vida
e unir cada vez mais situações para que nós tenhamos vitória sobre o inimigo, para que a nossa casa não seja dividida, a nossa vida não seja dividida, mas na unidade o Senhor venha nos dar vitória. Receba essa palavra. Quem sabe o inimigo está tentando alterar você. Quem sabe o inimigo está tentando turbar o teu coração, deixar você uma pessoa violenta, nervosa, para que você fique doente. Mas o Senhor está falando aqui: olha, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus, glorificado seja o nosso Pai.